Você acompanha a partir de agora Sessão Pipoca Espiritual. Apresentação de Tatiana Benites e José Damião. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme que foi ali indicado até para o Oscar, Jojo Rabbit, e que foi indicação de uma pessoa que assiste aqui os nossos vídeos, que acompanha aqui o nosso canal, e que ela falou pra gente, por que vocês não falam de Jojo Rabbit, que é muito interessante essa história. E por isso, pela Mariana, indicação da Mariana, a gente vai falar aqui sobre esse filme. Então, se você também tem alguma sugestão de filme, de série, manda aqui pra gente no canal Tatiana Benites, se você tá aqui no YouTube. E se você tá assistindo a gente ou ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova, também pode mandar sua sugestão, ou pela TV Mundo Maior. Manda pra gente, ó. A Mariana mandou e a gente vai falar sobre esse filme aqui hoje. Antes da gente começar a fazer a nossa análise, deixa seu like aqui pra gente, por favor. Ajuda o nosso canal a crescer também. Se você não está vendo a gente pelo canal Tatiana Benites, depois você vem aqui e deixa seu like, por favor. Bom, agora, antes da gente começar a fazer a análise espiritual, eu vou pedir para o Damião passar para a gente aquela ficha técnica do filme, né, Damião? Olá, você que nos acompanha aqui no YouTube Tatiana Benites, você que nos acompanha na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL. Hoje, Mariana, gratidão, Mariana. A gente vai falar de Jojo Rabbit, data de lançamento, 6 de fevereiro de 2020. O diretor Taika Waititi é o prêmio Oscar de melhor roteiro adaptado em 2020. 1h e 48 minutos de duração. É uma comédia, um drama. Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, Jojo é um garoto de 10 anos, defensor ferrenho do nazismo, que tem Adolf Hitler como amigo imaginário. Seu maior sonho é participar do grupo de juventude pró-nazista, composto por outras pessoas que concordam com os seus ideais. Um dia, Jojo descobre que sua mãe, Scarlett Johansson, está escondendo uma judia no sótão de casa. Depois de várias tentativas frustradas para expulsá-la, o jovem começa a defender a empatia pela nova hóspede. O filme se passa na Alemanha, num momento triste, durante a Segunda Guerra Mundial, trazendo muitas reflexões, né? E ali também, para que a gente possa perceber, você que vai assistir, se ainda não viu, é uma sátira, né? Como aconteceu com Chaplin em O Grande Ditador. Chaplin, na época, foi acusado de ser comunista pelo FBI, teve o visto revogado, sendo obrigado a deixar os Estados Unidos. Chaplin exilou-se na Suíça, onde desencarnou em 1977, aos 88 anos, vítima de um derrame cerebral. E a sátira antinazista, Jojo Rabbit, traz um Hitler idiota, infantil, por meio de piadas, ora sutis, ora explícitas, satirizando os dias passados e literalmente, né, Tati? Chutando pela janela para que não voltem mais, Tati. É isso, agora a gente pode falar da nossa análise espiritual. Então, vamos lá. O menininho tem um amigo imaginário, né? Ele tem um amigo imaginário e esse amigo imaginário é o Hitler, né? E daí, claro, né? A princípio a gente fica meio assim com o filme, fala, como assim tem amizade com Hitler, né? E ele gosta, é amigo dele mesmo, né? Então, o filme já deixa a gente um pouco tenso por causa disso, mas é um filme gostosíssimo de assistir, né? E aí, eu começo a fazer essa análise espiritual do filme falando sobre mediunidade infantil. Será que ele estava imaginando, né, o Hitler? Ou ele tinha uma mediunidade, era algum espírito ali se passando por essa personagem? Claro que se o filme, se aquela história é contada no momento da guerra, Hitler estava vivo, então ele era uma imaginação do menino. Mas será que ele podia ser médium também? Ele podia estar vendo algum espírito e esse espírito estava ali fazendo se passar por um Hitler diferente, né? Então, essa é uma reflexão que eu gostaria de começar aqui no nosso programa, falando sobre a mediunidade infantil.
Nós sabemos que até mais ou menos uns 5 anos de idade, todos nós, espíritos, né, quando chegamos aqui, a gente está muito mais ligado ainda no plano espiritual do que aqui no plano carnal. Então, a gente tem que passar por um período de adaptação. Nesse período de adaptação, a gente ainda tem muito contato ali com o plano espiritual. Vocês já ouviram aquelas histórias que as crianças falam? E tem algumas crianças que falam até de vidas passadas, como eu morri, quem era minha mãe, quem era meu pai e tudo mais. Fala, nossa, ele é médium, né? É porque essa criança ainda tem esse contato. E depois a gente ouve dizer, depois ele esqueceu, nunca mais falou, né, não lembra mais sobre essas histórias e tudo mais. Hoje a gente vê isso nas redes sociais, hoje os pais gravam, né? Então essa criança vai lembrar depois, né, que ela falou porque está gravado. Mas muitas delas não se lembram depois dessas histórias, dessas imagens vivas que elas tinham naquele momento. Mas é porque nesse período da infância a gente tem essa proximidade ainda com o plano espiritual. Mas pode ser que alguma criança seja médium? É possível? É possível também, né? Nós também temos a mediunidade infantil, e daí dura mais dos 5 anos, e daí essa criança pode conversar com os espíritos? Pode. Mas como é que a gente lida com isso, né? Uma das coisas que no espiritismo a gente sempre comenta é que não fique incentivando, né, as crianças a ficarem conversando com os espíritos. Não fique incentivando, fazendo perguntas e falar, chama lá o seu espírito amigo, né? Porque não é bom. Por que não é bom? Porque muitas vezes a gente não sabe identificar o que é bom, o que é ruim, porque os espíritos podem se passar por outras pessoas, podem nos enganar, né? E a criança, às vezes, não está preparada para isso. E daí pode também se prejudicar e prejudicar também a sua família. Então a gente não incentiva isso. Claro que existem casos e casos, né? E existem crianças que sabem, que conseguem lidar com essas informações, com esses espíritos. E a gente tem aí alguns nomes de crianças e de espíritos que tiveram que lidar com isso desde cedo. A gente tem Chico Xavier, tem Divaldo Franco. Então, são espíritos que foram preparados para aprender a lidar com tudo isso. No entanto, também tiveram que passar por muitos problemas e muitas provas por causa dessa mediunidade. Então, por isso, nós não incentivamos essas crianças. Chama o espírito, pergunta para o espírito tal coisa, né? Porque isso não é bom. Então, aí já fica uma análise, né, desse espírito ou dessa imaginação desse ser que fica aí do lado de Jojo. Pode ser imaginação, pode ser imaginação. Quando a gente é criança, a gente escuta muitas histórias, a gente vê muitos desenhos, os pais têm costume de contar histórias, a gente vê filmes, então a gente junta muita informação, é muita coisa nova ao mesmo tempo, e a gente também pode imaginar coisas, assim como os adultos, né, gente? Mas quando a gente é criança, a gente tem uma imaginação mais fértil, a gente está novinho ali, ó, tem um livrinho em branco inteiro pra gente. Então, a gente começa a imaginar mais coisas também. Então, também podem ser os amigos imaginários, ou seja, nós podemos imaginar coisas, inventar histórias. Criança não mente. Criança mente. Criança mente, sim. Por quê? Porque ela aprende a mentir, né? Quando ela fala, mãe, fulana tá batendo aqui na porta, fala que eu não tô. Já aprendeu a mentir, né? Porque, não tá, minha mãe não tá, então já mentiu. Então, a criança mente também. Então, a gente também precisa ficar atento, né, com tudo isso. Então, nós temos essa questão,
Será que ele estava imaginando? Ou será que ele estava conversando com algum espírito, Damião? Olha, a gente para ver, o filme ele traz essa reflexão, e eu vou no livro dos médiuns, Tati. Ó. Allan Kardec, nos itens 100 e 190, ele detalha sobre a evidência mediúnica. O codificador reconheceu que a mediunidade de crianças era muito comum e que não deixava de ser cuidado da providência divina. Abre aspas, ao sair da vida espiritual, explicou Kardec, os guias da criança acabam de a conduzir ao porto de desembarque para o mundo terreno. Como vem buscá-la em seu retorno, a elas se mostram nos primeiros tempos para que não haja transgressão muito brusca. Depois se apagam pouco a pouco à medida que a criança cresce e pode agir em virtude de seu livre-arbítrio. Fecha aspas, Revista Espírita de 1866, páginas 286, 287, né? E então, quando a Tassi estava falando, né, falando muito, né, das crianças ali que tem essa parte, né, de ter os amigos imaginários, Tassi também gosta muito de falar de bicorporiedade, né, que existe também. Estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, né, é um fenômeno que a pessoa se desdobra, se manifesta em dois lugares ao mesmo tempo. Eurípides Barçanufo foi um médico que se materializou com o fenômeno de bicorporiedade para realizar um parto na fazenda de Caxambu. Então, essa parte de bicorporiedade também existe, né? E a gente para e vai avaliando tudo isso, né? Mas o filme trata tudo isso com muito humor, né, Tati? Exatamente. Ah, não falei da bicorporeidade. A bicorporeidade, para quem não sabe, é quando uma pessoa encarnada consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Claro que não com o corpo físico, né? Mas é como se ela estivesse lá com o corpo físico, tá? Para vocês conseguirem entender bem assim, às vezes as pessoas não conseguem identificar, né? Vai conversar lá com a Tatiana, né? Como se eu estivesse realmente lá, mas na verdade eu tô ali com essa outra pessoa, mas também estou dormindo lá no outro lugar, né? Então, Eurípides Barçanufo conseguia fazer isso, e nesse episódio do parto também foi uma história muito bacana, porque o marido sai correndo para ir chamar o Eurípides para fazer o parto, né? E daí ele chega lá, então o marido saiu correndo, ele chegou lá, pensa que é num outro caminho, vai. Aí não se cruzaram. Aí chegou lá, fez o parto, tal, e falou assim, ai, que pena que meu marido não tá aqui, né? Justo quando o senhor tá, né? Aí falou assim, não tem problema, tá, deu tudo certo. Ele volta para casa. Quando ele volta, o marido tá lá esbaforido, falando, eu vim aqui para te chamar para você fazer o parto. Mas já foi, já fui. E o marido fica muito bravo, né? Como assim já foi? Quando ele chega em casa, a mulher já teve o filho e ele fala, mas como é que foi isso? Ele falou assim, não, porque Eurípides Barçanufo estava aqui, né? Ele falou, mas como ele estava aqui se ele estava lá? Né? Ele não veio para cá, não, ele estava aqui, ele veio aqui, ele que estava aqui fez o parto, né? Então ele conseguiu estar ao mesmo tempo em dois lugares, né? E deu todo esse desencontro aí, né? Então a bicorporeidade é ao mesmo tempo, você está em dois lugares ao mesmo tempo. Então, será que foi isso também? Bom, na verdade, não importa muito nesse filme, porque esse filme é uma sátira e a gente vai falar também de outras coisas implícitas aí nessa história. Nessa história, fala-se muito sobre as crenças que são impostas para nós, né? Então, o que acontece? Naquela época, existia um sentimento muito ruim de ódio contra outras pessoas que a gente nem conhece, mas é um ódio imposto para nós. Então, as pessoas que são de tal religião não prestam, elas são ruins, né? E isso, na época, na Alemanha, era ensinado nas escolas, inclusive. Então, era imposto que as pessoas não gostassem dos judeus, que as pessoas não aceitassem este tipo de pessoas,
porque Hitler dizia que só as pessoas puras, que só as pessoas bonitas e blá, 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 e ele impunha uma série de requisitos para que fossem pessoas puras e alemãs, né? Então, quem não fosse, não tivesse esses requisitos, não serviam, e eles levavam para um campo de concentração e as matavam. Então, era isso que acontecia com os judeus, porque eles não aceitavam os judeus, e eles eram levados para os campos de concentração. Bom, isso é horrível, mas realmente aconteceu, e isso tem que ser dito, isso aconteceu, né? Faz parte da nossa triste história. E isso era ensinado para as crianças na escola, que as crianças tinham que louvar e seguir todos os princípios do Hitler, e que isso era uma coisa certa, né? Que o errado era ser um judeu, o errado era ser diferente disso. E, inclusive, nessa época, saiu um desenho da Disney, que é um desenho que era com o Pato Donald, né? Explicando... tem um do Pato Donald, tem um que é do menininho, que ele vai para a escola, e ele chega e fala, Hi Hitler, né? E ele, na escola, ele aprende que ele tem que seguir e tal, e a Disney produziu um desenho nessa época. Quando eu dava aula de marketing político, eu passava esse desenho para os meus alunos verem, e a gente ficava sempre abismado com isso que acontecia. Então, eram crenças impostas. Até hoje nós temos essas crenças impostas para nós, principalmente no contexto religioso, né? A gente pode falar de crenças, de qualquer tipo de crença, mas principalmente no contexto religioso. No contexto religioso, nós temos muitas crenças impostas. Então, eu sou católica e todas as outras religiões não servem. Por causa disso, disso e disso, eu tenho todos os meus argumentos. Eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou tal, e as outras religiões não importam. Já está errado desde aí. Importa, todas importam, né? Todas importam, todas nos levam a Deus, e é um Deus único, né? Importa o que eu acredito e o que eu posso levar de bom para mim com isso, e o que eu posso fazer pelos outros. Então, o filme mostra a questão do preconceito, né? A questão do julgamento com aquelas pessoas que eles nem conheciam, mas que desde criança eles são ensinados a pensar dessa forma. E por isso o menino no começo, né, teve aquela coisa com, minha mãe tá fazendo a coisa errada, porque tá escondendo uma mulher judia. E daí ele começa a mudar o seu pensamento, mas sempre com aquele preconceito que já está enraizado nele, né, Daniel? Sim, né? E essa história de preconceito, né, Tati, está ali um dos mais salientes sinais de atraso espiritual ainda fortemente presente em nosso planeta é o preconceito. Questão 799 de O Livro dos Espíritos. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas, cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos, ou seja, nos cabe, né, Tati, o esforço de eliminarmos qualquer preconceito, discriminação de dentro de nós, pois amanhã poderemos estar numa condição igual à daquele que hoje criticamos ou prejudicamos. E aquela história também, né, Tati? Desde muito cedo, ele aprende na escola que judeus possuem chifre, rabo, aparência próxima de rato, botam ovo, vivem em tocas. Tudo isso motiva aquele menino, né, a lutar na guerra. E ele alimenta o seu desejo, né? Por outro lado, vem aquilo que você estava falando da mãe, que ama as artes, que ama dançar, né? E quantas vezes nós também
levamos, né, a guardar ressentimentos em nossos corações por opinião de outros que nos foram impostas. Vemos nas redes sociais várias discussões de pessoas que fazem de tudo para defender o seu ponto de vista e dizer que de um lado ou outro está certo. Façamos o bem quanto nos for possível, né, Tati? Dentro das possibilidades que a vida nos conferiu, independente de quem for o beneficiado, porque a verdadeira caridade não reconhece qualquer tipo de exigência, sob qualquer ponto de vista que não esteja dentro do propósito superior de ser útil. Grande parte aí, né, Tati, dos desentendimentos entre as pessoas na vivência diária é resultado de cada um defender o seu ponto de vista sem permitir ver as coisas do ponto de vista do outro. Aquela história, né? Todos querem ter razão sem abrir mão da sua verdade. No entanto, tudo, tudo seria muito mais fácil se admitíssemos a possibilidade de o outro estar certo. Se todos compreendêssemos esses detalhes importantes da vida e relação, certamente evitaríamos grande parcela de dissabores e discussões inúteis. É caridade não violentar a cabeça daqueles que não comungam de nossas ideias, né, Tati? É que a gente tem aquela coisa, né, da verdade, a verdade absoluta, né? Eu tenho a verdade, eu sei o que é, né? Eu sou melhor. E isso também é uma crença, né, colocada na nossa cabeça e que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a lidar com o diferente, a gente precisa aprender a lidar com o outro, a gente precisa aprender a lidar com a opinião do outro. A opinião do outro não significa nada para você, se você não quiser aceitar. E tudo bem. O outro pode falar bem, pode falar mal, e aí pode não significar nada para você, tudo bem. Isso não precisa gerar necessariamente uma discussão, né? A gente precisa aprender a respeitar os pontos de vista diferentes. E a gente não precisa estar de acordo com isso. Eu posso respeitar a tua opinião, mas eu não vou fazer o que você está dizendo. Eu não sou cúmplice do que você está falando. Eu não estou de acordo com a sua opinião. E tudo bem. E tudo bem. Mas eu estou respeitando o seu ponto de vista. Eu estou respeitando a tua opinião. Então, isso vale muito, né? A gente precisa entender e se colocar no lugar do outro. Tá, mas ele tem essa opinião porque ele tem essa opinião, porque ele foi criado assim, ou porque ele está neste momento nessa posição, ou porque ele tem esta profissão e ele tem esta opinião, né? Ou nos lugares que ele frequenta, ou na religião que ele segue, eles pensam dessa forma. Ah, mas daí eu estou me colocando num ponto maior. Ah, é porque ele é inferior a mim e por isso ele pensa de outra forma. Também existe esse julgamento. Muitas vezes existe esse julgamento. O Damião falou da questão das redes sociais. Hoje em dia, as pessoas estão muito favoráveis a dar a sua opinião a tudo. Ah, a roupa da pessoa, o jeito que a pessoa falou, o que a pessoa fez, para onde a pessoa foi. Então, é muito fácil eu dar a minha opinião pegando meu celular e mandando uma mensagem. É muito fácil eu escrever por trás de uma tela. Mas será que se eu tivesse ali cara a cara com essa pessoa, eu teria coragem de falar esse tipo de coisa? Será que eu teria coragem de ter esse mesmo ponto de vista, essa mesma convicção e xingar e ofender se eu tivesse diante dessa pessoa? Será que eu faria isso? Será que isso não geraria uma briga, uma discussão? Será que não geraria violência? Será que não seria pior? Então, hoje em dia, a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? O que todo mundo fala da empatia, né? Pensar o que você gostaria que fizesse para você. Você gostaria que fizesse isso também contigo? Não, não gostaria. Então, por que você faz com o outro? Ah, porque eu posso. Né? Tanta gente que pensa, né, que o mundo gira em torno dela. É tudo o que ela quer, do jeito que ela quer. E se isso
sai um pouco do eixo, essa pessoa se transtorna. Por quê? Porque não foi o que ela almejou para ela. E ela vai ter que aprender a lidar com a frustração. E muita gente não sabe lidar com a frustração. Daí vem a depressão. Daí vem aquele sentimento da ansiedade, daí tem as crises de ansiedade, o pânico. Então, e tem outras causas, e aumento de suicídio, né, por causa de frustrações que nós não aprendemos a lidar. Porque nós não estamos prontos a nos conhecermos, a estar bem conosco mesmos. Então, a gente precisa aprender a lidar com a gente, né, se autoconhecer. A reforma íntima que a gente fala no Espiritismo, né? Quem está fazendo isso hoje em dia? A gente está tratando o outro como a gente gostaria de ser tratado? E o filme deixa muitas mensagens para nós, que às vezes elas são ali subliminares, às vezes elas são ali mais diretas, e acho que o Damião vai querer falar da mensagem final do filme, né, Damião? Adorei, né, Tati? Adorei quando chegou o final do filme. O filme traz uma mensagem de Rainer Maria Rilke. Ele que escreveu Cartas a um Jovem Poeta, que é um livro de umas cartas trocadas entre um jovem poeta e um aspirante a escritor, que ele enviou poemas em busca de críticas e conselhos ao longo das cartas, uma série de reflexões existenciais sobre o amor, sobre a dúvida, sobre solidão, sobre tristeza. E no filme, eu adoro, né, Cartas de um Jovem Poeta, já li e reli muitas vezes, e o filme termina com uma frase de Rainer Maria Rilke: deixe tudo acontecer a você, beleza e terror. Apenas continue. Nenhum sentimento é definitivo. Vou repetir para você. Deixe tudo acontecer a você, beleza e terror. Apenas continue. Nenhum sentimento é definitivo, Tati. Olha só que importante, né? Quando a gente fala que nenhum sentimento é definitivo, a gente está justamente falando o que nós aprendemos na doutrina espírita. Que nenhum sofrimento dura para sempre. Nenhum ódio é eterno. Então, o sofrimento, ele não vai durar para sempre. Tem gente que fala assim, não, porque vai para o inferno. Ah, mas é a mesma coisa que falar que vai para o umbral, é o inferno do católico. Não é. Porque para nós não é eterno. Não é eterno, nada é eterno. Nenhum sofrimento vai durar para sempre. Sabe por quê? Porque nós sempre vamos nos reconstruindo. Nós vamos nos construindo para chegar à perfeição. Então, até aquela pessoa pior da face da Terra, até um Hitler, por exemplo, que nós consideramos uma das piores pessoas que acho que já passou por aqui, ele também vai evoluir. Talvez ele vá sofrer mais que nós. Talvez ele vá sofrer por muito mais tempo por todas as coisas que ele fez. Mas ele também vai evoluir. Então, não vamos pensar que o sentimento é definitivo. Então, ele fala, nenhum sentimento é definitivo. Nenhum. Nenhuma dor é para sempre. Nenhum sofrimento é eterno. Embora quando a gente esteja na dor, a gente acha que sim, né? Mas, gente, o filme tem muitas reflexões, tem muitas coisas legais, você vai rir, você vai chorar, você vai tudo nesse filme, né? Mas vale a pena assistir, quem não assistiu, e vale a pena porque é ganhador do Oscar, e porque é um filme que realmente mereceu ganhar esse título. Mas na sexta-feira que vem tem mais. Obrigada, Mariana, por essa dica. Se você ficou até aqui, deixa seu like. Sexta-feira que vem tem mais. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Você acompanhou Sessão Pipoca Espiritual.